Bom, amados irmãos, nós vamos ler o texto na Palavra de Deus, nela vamos meditar. Eu queria conversar com você que está triste hoje. Esse Salmo 137, ele é muito interessante, muito bonito. Tem uma conotação histórica muito importante e nos tem um aprendizado maravilhoso. Nós vamos orar e depois estaremos lendo então o Salmo 137. Eu peço até mesmo especial atenção aos nossos músicos que estão aqui, porque ele fala muito de vocês músicos. Senhor, fala conosco, ajuda-nos na leitura da Tua Palavra para que a compreendamos, Senhor. Abra os nossos corações e nos faz entender que a nossa função, enquanto aqui estivermos, é louvarmos, adorarmos ao Teu santo nome, e a maior alegria que nós podemos ter é Te servir. No mundo passamos por aflições, mas Cristo Jesus venceu a morte para nos dar a certeza da vitória. Fala conosco. Usa o pregador como Teu instrumento, para que o que vier de Ti fale aos nossos corações, o que não, que se deixe de lado. Em Cristo Jesus nós Te pedimos. Amém. Olhem, queridos amados, queridos irmãos, Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então alguém está em Jerusalém, olhando para trás e lembrando um período de muita tristeza. Que período é esse? Quando eles estavam cativos na Babilônia. O povo estava cativo na Babilônia, agora já voltaram, comandados por Zorobabel e Josué, e agora eles estão lembrando. Olha que interessante, nos salgueiros lá da Babilônia, que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teu filho e esmagá-los contra a pedra. Amados queridos irmãos, quem é que não passa por dificuldades? Estaria eu profetizando quando dissesse: alguém aí está passando por uma dificuldade? Não, estamos passando. Eu particularmente, a minha casa, mas estamos olhando para o alto. Estamos confiando na mão do Senhor. Quando nós olhamos aqui o Salmo 13, o Salmo de Davi, Davi também passava por uma dificuldade. Olhem lá, irmãos, o Salmo 13, capítulo 13 do livro de Salmos. Vamos ver o que é que o salmista Davi nos fala. Ele fala assim, e é um hino, hein? É um hino de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Então vocês reparem que Davi está tenso, Davi está nervoso, Davi está passando por um sério problema, e não há nenhum indicativo de qual seja. Provavelmente era alguma batalha, alguma guerra que seria travada, e os inimigos se riam de Davi por serem mais fortes e poderosos, e Davi se sentia esquecido de Deus. Versículo 4:
Vou a partir do 3 de novo. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevalecer contra ele, e não se regozijem os meus adversários. Vindo eu a vacilar no tocante a mim, confio na tua graça, regozije o meu coração na tua salvação. Agora, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que diferença! Davi está passando por um momento difícil, afligiu o seu coração. Vamos tomar esse caminho, uma grande batalha se avizinhava, um povo muito forte, e ele pede: Senhor, não estou me sentindo ouvido por ti, Senhor, estou me sentindo sozinho, Senhor, até quando me sentirei desamparado? Eles estão rindo de nós, não permita, Senhor, que eles me derrotem, que eu morra, para que falem mal de ti, Senhor. Mas aí ele termina de uma forma maravilhosa, dizendo: no tocante a mim, confio na tua graça. A ideia de graça aqui no Antigo Testamento é o zelo, é o carinho, é a proteção que Deus tinha com o seu povo. Regozijo o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que diferença, que diferença. Davi está passando por uma imensa dificuldade, por uma grande batalha que se avizinhava, com a possibilidade de ser derrotado, ser morto. Ele não se sentia ouvido por Deus, mas ele dizia: quanto a mim, confio em Deus, e louvo ao nome do Senhor Deus. Por que é que Davi louvava o nome do Senhor desta forma tão maravilhosa? E anos depois, bastante anos depois, o povo na Babilônia, escravo, durante 70 anos, não escravos, mas vivendo, levados ali, frente a uma grande batalha, uma grande derrota, por que é que o povo chorava? Por que é que o povo não conseguia olhar para o alto, clamar ao Senhor, na certeza de que a graça dele, o zelo dele, estaria sobre si? Amados queridos irmãos, talvez você esteja assim também, nesse período de pandemia, nas dificuldades que tem passado, se sentindo sozinho, não ouvido por Deus, não conseguindo mais cantar, não conseguindo sorrir. E nós vamos pensar um pouco sobre isso. Primeiro, vamos entender o que é que estava acontecendo. O povo se esqueceu do porquê é que eles estavam cativos na Babilônia. O povo se esqueceu porque é que no ano 586 a.C., portanto, há praticamente 2.600 anos atrás, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém. Depois de muito tempo de um cerco da cidade, onde eles passaram a ter fome, porque não entrava comida, muitos morreram de fome. Os exércitos de Nabucodonosor arrebentam os portões, as muralhas e entram em Jerusalém. Jovens são mortos, mulheres são estupradas, todos os bens valiosos são roubados. O templo de Jerusalém é assaltado, destruído, as portas queimadas, as peças de ouro, as peças de prata, as peças de bronze são levadas para a Babilônia. O rei tenta fugir, Zedequias tenta fugir, mas os exércitos da Babilônia vão atrás dele, o prendem, matam os seus soldados, cegam os seus filhos, e ele é levado cativo para a Babilônia. O povo se esquecera do porquê é que isso aconteceu. Querem lembrar comigo? Vamos lá para Jeremias, capítulo 2. Olha o que o profeta Jeremias vai falar. O motivo que levou aquele povo cativo para a Babilônia. Diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Olha que coisa linda, amados irmãos. Lembro-me de ti, da tua feição, quando era jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra
em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, eram as primícias da tua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. O povo esqueceu de Deus. Querem ver? Vamos avançar aqui para o versículo 9, e diz assim, olha lá, versículo 9, Jeremias 2:9. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. O povo esqueceu que eles estavam na Babilônia, porque eles abandonaram ao Senhor. Olhem que versículo lindo, versículo 2: lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, do teu amor, quando noiva, quando estava o povo próximo de Deus, de como me seguias no deserto. Deus de manhã se mostrava como uma nuvem, protegendo o povo do calor intenso, da insolação. À noite, devido ao frio do deserto e à escuridão, Deus era uma chama de fogo para aquecer ao seu povo e para guiar o seu povo nesse caminho. Mais de 3 milhões de pessoas saíram do Egito em direção à terra prometida, e Deus assim, que saudade quando vocês me seguiam, quando vocês confiavam em mim, quando vocês eram alimentados pelas minhas mãos. Então o povo estava na Babilônia porque ele abandonou a Deus. Viu? Guarda a sua tristeza para que no final a gente possa pensar. Vamos ouvir aqui o texto, não é? O povo abandonou o Senhor. O povo abandonou o Senhor. E agora nós vamos então pensar no Salmo 137. Muitos tinham morrido de fome contra a grande batalha Nabucodonosor. Mulheres jovens foram estrupadas, foram levados vários como prisioneiros de guerra, crianças esmagadas sob as pedras, muitos morreram de sede, de fome. Bom, vamos lá. E o povo é levado durante 70 anos, vive no cativeiro. E agora o que é que nós lemos aqui no nosso Salmo 137? Quando estão lá no cativeiro, Deus diz assim para eles: cantem, louvem. Eles não conseguiam. Os moradores da Babilônia clamavam a ele, olha lá que interessante, toquem, lembrem dos cânticos de Sião, mas eles penduraram seus instrumentos nos salgueiros, nas árvores, e não tinham, e não conseguiam cantar, não conseguiam louvar. Eles sentiam saudade de Jerusalém. Na realidade, o compromisso deles não era com Deus, era com Jerusalém, era com o templo de Jerusalém. Eles não sentiam saudade de Deus, eles sentiam saudade de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Eles eram religiosos, mas perderam o temor ao Senhor. Um povo que se esfriou, um povo que se esqueceu. Eles chegam a dizer aqui, os músicos, no capítulo 5, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me resseque a mão direita, eu não conseguirei mais tocar nenhum instrumento e louvar a ti, Senhor. Apegue-se a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria, a nossa maior alegria é o Senhor. E assim, a língua colada no paladar, eles não poderiam cantar, não poderiam tocar, porque o compromisso deles não era com Deus, era com o templo, era com Jerusalém. E seus corações estavam tomados de ódio, porque eles lembravam dos edomitas. Os edomitas, amados queridos irmãos, que ajuntaram-se aos babilônios para os destruírem. O texto, a palavra de Deus nos fala que aqueles que conseguiram escapar de Jerusalém eram presos pelos edomitas, eram massacrados, eram mortos por eles. Eles que já foram parentes. Eles lembravam também dos soldados babilônios que mataram seus filhos. Seus corações estavam repletos, tomados de ódio.
o seu louvor, a sua vida estava desviada da mão de Deus. E no versículo 9 eles demonstram todo o ódio, toda a vingança, desejo de vingança que tomara conta dos seus corações, e dizem: feliz aquele que pegar teus filhos, Babilônia, povo de Edom, e esmagá-los contra a pedra. Ou seja, não tereis mais herdeiros, vocês vão sumir da face da terra. Amados queridos irmãos, eu quero falar com você sobre quando eu não consigo mais louvar a Deus, quando eu estou vivendo uma tristeza profunda. Primeiro ponto, vamos lá, vamos lembrar as tristes lembranças da crise. Expulsos de casa, viviam nas margens do rio da Babilônia, versículo 1 do Salmo 137. Foram despojados de casa, perderam os seus bens, perderam o seu conforto, perderam a sua cidade, perderam a sua cidadania, e os que ficaram vivos foram levados escravos, perderam as suas raízes históricas, foram despojados. Segundo, viviam desanimados. O texto diz: nós nos assentávamos, não conseguiam ficar em pé, não tinham forças, não tinham esperanças, aceitaram a derrota e perderam a esperança de Deus, que inúmeras vezes disse a Josué: não temas, não temas, sede forte. Não conseguiam, estavam desmotivados, não tinham mais sonhos, não tinham planos, não tinham projetos, se esqueceram das grandes vitórias que foram alcançadas pelas mãos do Senhor com Josué, tirando aquele povo da terra prometida, com Davi alargando o espaço do reino, com Salomão, o homem mais inteligente e rico do mundo. Se esqueceram de Deus. No versículo 1 também diz: e chorávamos. Eles se reuniam para chorar, não era para cantar, não era para conversar, sem sonhos, sem planos, se entregaram, curtiam a dor, curtiam a vergonha da derrota, reclamavam das suas perdas, reclamavam da punição de Deus, se alimentavam e se acostumaram com o sofrimento. Em um quarto ponto, viviam unicamente das memórias do passado, lembrando-nos de Sião. Versículo 1, todo o versículo 1, não é? Eles não fizeram como Daniel, que Daniel também fora para a Babilônia, mas Daniel olhava para o Senhor, Daniel não se misturou com aquele povo, Daniel ousou testemunhar ali, Daniel fez diferença, Daniel escreveu a história de Deus na cidade da Babilônia, não vivia sentado. Daniel olhou para o alto, e Deus o abençoou. A espiritualidade de Daniel não se limitava à geografia do espaço onde vivia. Daniel não amava Jerusalém como eles amavam. Daniel não amava o templo de Jerusalém como eles amavam, porque a maior alegria de Daniel era o Senhor. E era para o Senhor que ele olhava. Ele resolveu andar com Deus na Babilônia, cantar os cânticos do Senhor com a sua vida, com o seu testemunho. Mas o resto do povo estavam amargos com o presente e só conseguiam olhar para trás com saudade. Um segundo ponto muito interessante: corações tomados de ódio e rancor sem perdão. Como é que alguém pode louvar e adorar a Deus com um coração repleto de ódio, repleto do desejo de vingança? Como é que nós podemos louvar ao Senhor olhando para o chão, ao invés de olharmos para o alto e clamarmos pelo nome de Deus? Como é que nós podemos louvar ao Senhor se não conseguimos tocar em Deus nas vestes de Cristo?
aquele povo não conseguia mais ver Deus em suas vidas. Tinham uma espiritualidade geográfica, dependiam do templo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, se esqueceram do grande amor, da graça de Deus, do zelo de Deus sobre o seu povo, de tudo aquilo que Deus fizera com Abraão, com Isaac, com Jacó, através de Moisés, Josué, Davi, Salomão, se esqueceram. Não conseguiam cantar, mesmo em Jerusalém, depois de 70 anos libertos, ainda lembravam com profunda tristeza como poderiam louvar a Deus mesmo em Jerusalém. Quando eles olhavam para o futuro, eles se lembravam do passado. Só pensavam em ódio, vingança. Estavam presos ao ódio e à vingança e falavam sobre o dia de Jerusalém, da invasão, da tragédia, dos muros destruídos, do templo destruído, saqueado, das crianças mortas, das mulheres estupradas. Não conseguiam perdoar, não conseguiam esquecer, não conseguiam amar. Só pensavam em destruir os edomitas, em destruir os descendentes da Babilônia. Só falavam nisso. Versículo 7 do Salmo 137. Arrasai, arrasai até os fundamentos, arrasai os edomitas, arrasai os babilônicos. Eles nos destruíram, eles nos fizeram sofrer. Queriam guerra. Queriam exterminar aqueles homens. Não conseguiam exercer perdão. Não conseguiam amar. Como é que eles poderiam louvar a Deus e amar a Deus? Eles não conseguiam ter paz em suas vidas. Lá no Salmo 137, no finalzinho, como nós lemos, versículos 7 e 8, contra os filhos de Edom, lembra-te do Senhor do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos, foi isso que fizeram, filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. O povo de Deus se esqueceu de Deus. Eles eram religiosos. Eles tinham uma relação institucional com Deus e não pessoal. Não tinham intimidade, não sentiam a presença, confiavam mais no templo do que em Deus, confiavam mais na cidade de Jerusalém do que em Deus. Não conseguiam louvar e adorar a Deus. Quando se lembravam de Deus, pediam com ódio a vingança contra os edomitas e contra os babilônicos. E aí, amados, vem o terceiro ponto. Claro que não conseguiam cantar, porque os seus olhos estavam obstruídos pelo ódio. Mas vamos observar se era a realidade? Não era, porque aqueles que estiveram na Babilônia não tinham uma vida de escravidão. O texto diz que eles descansavam nas sombras das árvores. Nos mostra que eles tinham uma boa condição de vida, tanto que quando o povo volta para a Babilônia, comandados por Zorobabel e Josué, muitos não voltaram, porque estavam se deleitando na Babilônia. Como assim? Ódio, vingança, mas vivendo na casa do inimigo. Não tinham mais compromisso com Deus. Eles tinham sombra para descanso, eles estavam às margens do rio da Babilônia, onde havia água, onde havia terra, uma área fértil onde eles poderiam plantar e plantavam, e dali sobreviviam e viviam muito bem, e muitos se enriqueceram, com ódio no coração, com tristeza no coração. Quando a tristeza
me impede de louvar a Deus? O que é que eu tenho que fazer? Lembrar do imenso amor de Deus por mim. Exercer o perdão com aquele que me machucou. E lembrar que até aqui o Senhor me tem guardado. Lá em Marcos 14, 22 a 26, está sendo narrado a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Jesus sabia que dali a poucas horas ele seria preso, o chicoteariam, cuspiriam no seu rosto, lhe dariam socos, seria injustiçado, injuriado, seria pregado numa cruz, as suas mãos, os seus pés perfurados por cravos, a sua cabeça perfurada com uma coroa de espinhos. Ele sabia do seu sofrimento, tanto que logo depois de ter jantado, ceado, ele suou gotas de sangue, pressão alta. E sabe o que Jesus fez naquela ceia? Lembram disso? Logo depois de ter instituído a Santa Ceia para que estejamos realizando até a sua volta, vou lembrar para vocês, Jesus louvou a Deus, Jesus cantou um hino, Jesus olhou para o alto, Jesus, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sabia que Deus estava com ele. Jesus sabia e se submeteu à vontade de Deus para nos salvar, para nos trazer vida, e vida em abundância. No meio daquele sofrimento, daquela tensão que ele sabia que aconteceria. Diferentemente daquele povo que estava na Babilônia, porque abandonara Deus, porque esquecera de Deus, avisado por todos aqueles profetas antes, mataram aqueles profetas, se afastaram de Deus, mereciam aquela punição, não conseguiam cantar de ódio e vingança. Jesus, sem merecer, sabendo do sofrimento que viria, louvou a Deus, louvou a Deus. Lá em Atos 16, 25, repito muito esse texto, Paulo e Silas estão presos na cidade de Filipe, não fizeram nada de errado, a não ser falar do Evangelho, salvar a vida de uma jovem endemoniada, que era explorada por homens, foram chicoteados, lançados no cárcere inferior, com fome, sedentos, machucados, doloridos, humilhados, injustiçados. Sabe o que eles faziam meia-noite? Oravam e cantavam a Deus. Olharam para o alto, não olharam para o chão. Poderiam estar com o coração tomado de ódio e desejo de vingança, era romano, Paulo, não poderiam ter feito aquilo com ele, aqueles homens mereciam a morte, serem julgados e punidos, não poderiam ter feito aquilo com Paulo. Ele descansava nas mãos de Deus, cantava, porque ele tinha paz no coração, ele tinha uma experiência pessoal com Deus. O compromisso dele não era com o templo de Jerusalém, não era com a cidade de Jerusalém, não era com o sinédrio, não era com os fariseus, eles largaram aquilo tudo para viver por Deus, para Deus e com Deus. E ele cantava. Eu vou pedir ao louvor que eles voltem e comecem a tocar, porque agora eu quero que você pense. Você que está passando por dificuldades, eu quero que você agora, comigo, consiga olhar para o alto. Eu quero que você agora comigo, fazendo diferentemente daquele povo na Babilônia, que mereceu por ter se afastado de Deus, não conseguia cantar. Você consegue cantar, você consegue louvar. Sabe por quê? Porque o seu compromisso é com Deus.
porque Jesus Cristo tocou o seu coração, lavou a sua vida, você foi amado por Deus antes de ser gerado. Deus te escolheu antes de nascer, você foi predestinado. Deus te regenerou em Cristo Jesus e promete para você a glorificação nas mansões celestiais. O que fazemos nos momentos de tristeza profunda, quando parece que Deus não nos ouve? Choramos. Até alivia a tensão do nosso coração, mas olharmos para o alto e louvarmos a Deus, na certeza de que Ele controla a nossa história, Ele controla a nossa vida, e nós nascemos para servi-lo com alegria, servi-lo com amor. Não consegue olhar para o alto? Lembro daquele pai que foi conversar com o Senhor porque o seu filho estava endemoniado. E os discípulos não conseguiam ajudar o seu filho. E Deus lhe perguntou: você crê? E ele falou: Senhor, ajuda na minha falta de fé. Eu quero crer. Eu quero olhar para o alto. Eu quero acreditar. Me ajuda, Senhor. Me faz olhar para o alto como Cristo Jesus olhou. Me faz olhar para o alto, Senhor, como Paulo e Silas, presos na cidade de Filipe, olharam para o alto. Diferentemente daquele povo que abandonou a Deus e não tinha mais compromisso com Deus, você tem. Mas mesmo assim, passamos por dificuldades. E o que Deus nos ensina nesse momento é olharmos para cima. Aquele povo, se tivesse cantado na Babilônia, escreveria a história do Senhor na vida daquele povo, como Daniel o fez. Mas eles não conseguiram. Mas você vai conseguir, em nome de Cristo Jesus, você vai conseguir. Temos estado reclusos março, abril, maio, junho, julho. E agora começamos a voltar aos poucos a nos encontrarmos presencialmente na igreja. E nós pedimos: Senhor, que a presença dos irmãos aqueça o meu coração, inunde a minha vida de amor, e com o auxílio do Teu Espírito Santo eu consiga olhar para cima e louvar ao Teu santo nome. Olhe para o alto, tire a tristeza do seu coração, tire o medo do seu coração, tire o ódio do seu coração, tire tudo que não lhe permite estar mais perto do Senhor, tire tudo. Tire o peso, tire o pecado, se aproxime de Deus, olhe para cima e adore a Deus, não apenas com as mãos, não apenas com a sua boca, mas com a sua vida. Que a nossa vida seja uma doce harmonia de louvor ao nosso Deus, aonde nós estivermos, que nós levemos esse hino de louvor ao nosso Deus. Feche os seus olhos, abra o seu coração e nós vamos orar. Ó Senhor Deus, Tu conheces a cada um de nós, e talvez estejamos como aquele povo, por diferentes motivos, sem conseguirmos louvar ao Teu santo nome, com o coração tomado de diferentes sentimentos que não nos permitem nos achegarmos a Ti, Senhor. Senhor, fala conosco, que nós possamos nos lembrar que foi o Senhor que nos amou, foi o Senhor que nos predestinou,
Foi o Senhor que nos regenerou, nos lavou, nos fez nascermos novamente, novas criaturas. É o Senhor que nos guarda. As tuas promessas nos dizem: ser forte, ser forte, ser corajoso. Olha para o alto, até o dia em que o Senhor nos levar para as mansões celestiais, onde então seremos glorificados. Fala conosco, Senhor. Enxuga as nossas lágrimas e nos faz olhar para o alto. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Estamos juntos e juntos com Deus. E Deus nos abençoe.